Na cerimônia do dia 4 de agosto de 2023, no auditório Horta Barbosa, no Centro de Tecnologia da Cidade Universitária, o ex-reitor Carlos Frederico Rocha transmitiu diante da comunidade acadêmica o cargo de reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para Roberto Medronho e de vice-reitora para Cássia Turti. Assista agora às entrevistas feitas por Vitor França e Tássia Menezes com alguns dos convidados presentes ao evento. E agora eu vou falar com a Cindy Oliveira, que é representante da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Bom dia, Cindy, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A gente está aqui, para vivenciar essa nova gestão que vai começar. E eu queria saber, quais são as expectativas da UNE em relação a esse novo momento para a UFRJ. As expectativas são bem altas, né? A gente veio de um processo de desmonte da nossa educação, principalmente das nossas universidades federais, nesses últimos 4 anos, com diversos ataques às nossas instituições. Hoje a gente vê, no nosso cenário nacional, uma perspectiva de poder propor mais, investimento na educação, na ciência, na tecnologia. E a UFRJ, ela tem um papel fundamental para isso, e ter uma boa gestão e uma reitoria responsável com a universidade é fundamental para a gente poder ter os avanços que a gente quer, não só para os estudantes, mas também para a universidade e a comunidade de uma forma geral, para a gente poder avançar no projeto de nação que a gente defende, de soberania nacional e com ciência produzida dentro da universidade pelos estudantes. Obrigada, Cindy. A Chapa 10, o UFRJ para Todos, ela foi a vencedora na pesquisa feita junto à comunidade universitária. E ela venceu com 31,7% dos votos. A chapa ela é encabeçada pelos professores Roberto Medronho e também pela professora Cássia Turti. Eles juntos vão cumprir um mandato até julho de 2027. Entre as prioridades da gestão estão a assistência estudantil e também a infraestrutura da universidade. Aqui comigo está a professora Maria Fernanda Quintela, ela é a nova pró-reitora de graduação e vai contar um pouco para a gente sobre as suas prioridades à frente da pasta. Professora, muito obrigado pela sua presença, muito bom dia. Queria saber então, o que você pode apontar para a gente dos seus principais planos à frente dessa pasta tão importante para a nossa universidade. Primeiro, eu gostaria muito de agradecer a confiança do professor Roberto Medronho e da professora Cássia Turci, e também pela confiança do Consune na aprovação do meu nome para essa pró-reitoria. Eu considero a pró-reitoria de graduação e educação básica extremamente importante e desafiadora. Nós somos uma das maiores graduações do país, temos 176 cursos de graduação, temos 52 mil alunos de graduação. Então, nós temos uma grande responsabilidade sobre a formação dos estudantes para a sociedade brasileira. Então, dentro desse desafio, nós pretendemos valorizar os cursos de graduação, fortalecer aqueles cursos que já são ofertados e, ao mesmo tempo, também ampliar o uso de metodologias pedagógicas com tecnologia e inovação. Por outro lado, nós temos um outro desafio, que é a questão de evasão e retenção dos nossos estudantes dentro da universidade. E assim, nós integrados com as outras PRs, entre elas a PR5, a PR2, a PR7 e a Superintendência de Acessibilidade e Diversidade, serão muito importantes para que a gente fortaleça as políticas estudantis que envolvem o acolhimento, a acessibilidade, a permanência e que esses estudantes possam viver em todas as suas dimensões a universidade e conseguirem permanecer e terem êxito durante os seus estudos de graduação. Além disso, nós temos a proposta de trabalhar fortalecendo o complexo de professores, o CAP, que estão envolvidos diretamente como seu objetivo principal na melhoria da formação dos nossos estudantes de licenciatura
E isso vai nos fortalecer em termos de Brasil, num grande debate sobre a ressignificação da carreira docente na sociedade contemporânea. Nós estamos abertos na Pró-Reitoria a trabalhar para construir práticas pedagógicas com os centros e as unidades acadêmicas e, ao mesmo tempo, também iniciamos a nossa gestão no diálogo e na integração com o resto da universidade. E uma das instituições que mais produz ciência no Brasil, a UFRJ possui 2 campi em outras cidades do estado, do Rio de Janeiro. Um em Macaé, no interior do estado, e outro em Duque de Caxias. A instituição conta também com 9 unidades de saúde e hospitais universitários, 19 entes museais, mais de 1.400 laboratórios, 43 bibliotecas e um parque tecnológico de 350 mil metros quadrados, com startups e empresas de protagonismo nacional e internacional. Agora nós vamos conversar com a professora Neuza Pinto, que é a nova pró-reitora de pessoal. Boa tarde, bom dia. Eu gostaria de falar com a senhora, saber um pouquinho mais de quais são as perspectivas, as expectativas para essa nova gestão. Então, bom dia. Eu só queria fazer uma retificação. Eu sou técnica administrativa em educação, que para nós é bem importante, porque é uma conquista da categoria dos técnicos a ocupar o espaço institucional. Então, marcar essa presença é bastante importante. Qual foi a pergunta? Quais são as expectativas? Não, a minha expectativa e a expectativa da equipe da PR4 é que nós possamos corresponder à confiança que o professor Medronho e a professora Cássia depositaram na gente. E principalmente porque essa confiança ela vem respaldada pela confiança que eles receberam nas urnas, né? Então, quando eles delegam a nós realizarmos participarmos do programa, participarmos dessa missão, para nós é uma honra e é um enorme desafio. E a gente pretende corresponder e ao final a gente diz assim, a missão foi cumprida. Essa é a nossa expectativa. Qual seria a principal prioridade à frente da pasta? A principal prioridade é aproximar de fato a PR4 dos servidores, né? E mostrar que a PR4 ela existe para levar tranquilidade para os servidores da universidade, técnicos, administrativos e docentes, realizarem as suas tarefas, por saberem que terá uma pró-reitoria cuidando da vida funcional dessas pessoas. E para isso a gente pretende que nós consigamos construir uma política de pessoal, de gestão de pessoal, onde a gente possa transitar por vários programas dialogando com as unidades acadêmicas e administrativas. Muito obrigada. Essa foi a técnica administrativa, agora pró-reitora de pessoal da UFRJ, Neuza Luzia Pinto. Uma das prioridades da nova gestão é justamente ampliar a assistência estudantil e também aprimorar o acolhimento aos estudantes de graduação e de pós-graduação, especialmente os que estão em condição de vulnerabilidade socioeconômica, para evitar a evasão e também a retenção. Segundo a nova gestão, é preciso ampliar a oferta de restaurantes universitários e também de residências estudantis, espaços de acolhimento e também a luta pela melhoria dos transportes universitários. Aqui comigo está o professor Papa Matar, ele é o novo superintendente de Relações Internacionais da UFRJ. Professor Papa, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite por essa entrevista. Queria saber do senhor quais são as suas prioridades à frente dessa pasta tão importante para a UFRJ. Bom dia e primeiro obrigado. Agradecer ao professor Roberto e à professora Cássia pelo convite. E desde o início ficou muito claro o conteúdo que vem sendo construído na área de relações internacionais
no que diz respeito a vários acordos, não somente para a mobilidade estudantil, mas também para a mobilidade de professores, e isso vem sendo conduzido com sucesso pela equipe anterior, e nesse aspecto a continuidade que a gente vai dar nesse processo requer uma atenção muito especial à cooperação Sul-Sul. Essa é a prioridade da nova reitoria, para que a gente consiga não somente construir uma universidade mais justa, mas também mais inclusiva a nível de acessibilidade e diversidade. Nós estamos a ponto de assinar um acordo com a Associação Africana de Universidades, que vai juntar cerca de mais de 500 universidades africanas para que a UFRJ consiga ser um hub de cooperação entre a África e a América Latina. Em adição a tudo isso, estamos também montando algumas estratégias de inclusão para que a nova reitoria, inclusive a própria SCRI, consiga montar um edital de inclusividade para favorecer a mobilidade internacional de estudantes que não têm condição a nível social exatamente de fazer a mobilidade com seus próprios meios. A SCRI tem um olhar muito atento a tudo isso, e para montar realmente uma estrutura de internacionalização voltada para um ambiente bem inclusivo e com uma universidade também bem, como que eu posso dizer, até bem efetiva na nossa busca de uma universidade mais justa, mais inclusiva e mais diversa. Essa é a tarefa do SCRI, e estamos empenhados para buscar as parcerias necessárias para fazer isso acontecer. Tá certo, professor Papa Matar, novo superintendente de Relações Internacionais da UFRJ. Obrigado pela sua entrevista, sucesso na gestão da superintendência. A nova gestão, ela pretende estreitar a relação com a sociedade e também disseminar notícias verdadeiras frente a essa disseminação de fake news na sociedade. E também, segundo Medronho e Turti, reitor e vice-reitora, é preciso formar cidadãos e não apenas profissionais e também comprometidos com a transformação social da sociedade brasileira. Aqui comigo está o professor Luiz Fernandes, professor aqui também da casa e secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Luiz Fernandes, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite aqui dessa pequena entrevista. Queria saber do senhor quais são as propostas dessa nova gestão, como o Ministério pretende se relacionar com a nova gestão da UFRJ. Bom dia. Bom dia. Hoje é uma festa da democracia. Em primeiro lugar, houve uma consulta à comunidade do UFRJ e, felizmente, o governo atual reconheceu o resultado da consulta e dá posse ao reitor que foi escolhido pela comunidade do UFRJ. E é também uma festa da ciência, porque nós estamos superando um período em que predominou, infelizmente, no país o negacionismo em relação à ciência e o descompromisso com a ciência. Quer dizer, o Brasil passou, nos últimos anos, por um verdadeiro colapso no apoio à pesquisa científica, tecnológica e à inovação nacional. Estamos no momento de retomada e de reconstrução. Retomada essa que se materializa no retorno integral da capacidade de financiamento do principal fundo de apoio à ciência e tecnologia nacional, que é o FNDCT. E a UFRJ é a principal universidade federal do país. Para além de ser a principal universidade federal do país, é a herdeira da tradição da antiga Universidade do Brasil, sempre se vinculando aos grandes projetos nacionais, sempre se colocando a serviço do desenvolvimento do Brasil. E, portanto, a UFRJ não só será naturalmente uma forte candidata em todos os editais lançados com recurso do FNDCT a concorrer por esses recursos, a receber forte financiamento federal, quanto também prestará um forte serviço ao Brasil, desenvolvendo tecnologias, conhecimento que descortinem caminhos para o Brasil reencontrar o caminho do desenvolvimento, a via do desenvolvimento e a reconstrução do Brasil. Então, certamente, abriremos um novo período de parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o UFRJ, ambos a serviço do desenvolvimento do Brasil.
Ok, professor Luiz Fernandes, secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso também à frente da pasta lá na Secretaria Executiva. A UFRJ é a maior universidade federal do país, com presença registrada nas 15 melhores posições dos mais diversos rankings acadêmicos da América Latina. A instituição conta com mais de 170 cursos de graduação, 130 cursos de mestrados acadêmicos e profissionais e 94 cursos de doutorado. São mais de 67 mil estudantes, 4 mil docentes e 9 mil servidores técnico-administrativos. E agora nós vamos conversar com Romildo Toledo, que é diretor do Parque Tecnológico, que é um espaço aqui da nossa universidade. Bom dia. Eu queria saber quais são as expectativas da nova gestão e do parque também de atuação nessa nova empreitada na universidade. Bom, primeiro eu queria dizer que hoje é um dia de muita alegria, né? Eu acho que é a festa da democracia, né? Começamos aqui um novo momento, né? Com novas perspectivas no governo federal, no Ministério da Educação, de Ciência e Tecnologia, nos órgãos de fomento. Eu acho que essa gestão assume num momento bastante diferente do cenário vivido anteriormente. Então, nós estamos todos muito entusiasmados para trabalhar, para fazer com que a Universidade Federal do Rio de Janeiro possa servir cada vez mais à sociedade. Em relação ao Parque Tecnológico, como você mencionou, todo esse conhecimento que é gerado pelos alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, pelos projetos e pesquisas que são realizados aqui, nós precisamos transformar tudo isso em produtos, serviços para a sociedade. Então o parque tem esse grande papel, essa grande missão, aproximar o setor produtivo da universidade e a universidade, por sua vez, poder ter um canal de saída dos seus resultados, transformando ciência em tecnologia e inovação a serviço da sociedade. A nova gestão ela é encabeçada pelos professores Roberto Medronho e também pela professora Cássia Turti. Ela conta com 7 pastas, né? A gente já entrevistou 2 pró-reitores aqui, a pró-reitora de graduação, a professora Maria Fernanda Quintela, e também a pró-reitora de pessoal, a técnica administrativa Neuza Pinto. Além delas, temos também o pró-reitor de pós-graduação em pesquisa, João Torres Melo, o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, Hélios Malebranche, a pró-reitora de Gestão e Governança, professora Cláudia Cruz, e, por fim, o pró-reitor de Políticas Estudantis, Eduardo Mack. Dando continuidade às entrevistas, temos aqui conosco a secretária municipal de Meio Ambiente, Tainá de Paula. Tainá, muito obrigado pela sua presença aqui na cerimônia, obrigado também por ter aceitado a nossa entrevista. Queria saber quais são os seus planos para ter um relacionamento, uma troca, né, com a nova gestão da UFRJ. Bom dia. É uma honra estar aqui nesse momento, sem dúvida alguma. A UFRJ mais uma vez se coloca como protagonista no cenário acadêmico, não só no Rio, mas no Brasil. E a gente quer estreitar cada vez mais os laços com o Executivo Municipal do Rio. Nós já estabelecemos parcerias nos programas de extensão, o nosso diálogo das hortas cariocas, os nossos programas de ação nos territórios de favela e periferia, onde a UFRJ é muito parceira, e, claro, no avanço de tecnologia, na discussão das mudanças climáticas, como é que a gente estabelece programas e pesquisas focados na discussão dessa governança climática aqui na cidade, não só com a produção de dados, mas com o aprofundamento das metas de mitigação dessa crise ambiental que nós vivemos. E o professor Roberto Medronho é professor da Faculdade de Medicina, foi coordenador do Laboratório de Epidemiologia das Doenças Transmissíveis, é doutor e mestre em Saúde Pública pela Fiocruz, além de graduado em Medicina aqui pela UFRJ. E hoje várias personalidades estão aqui para acompanhar a posse do novo reitor, inclusive o ex-ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, atual deputado estadual. Então nós vamos conversar com ele, que é também professor de Geografia da UFRJ. Quais são as expectativas, né, dessa relação do governo com a UFRJ diante dessa nova gestão? Olha, eu conheço o Medronho há muitos e muitos anos.
algumas leis importantes que a gente fez para a saúde do trabalhador, abolindo o chumbo, o mercúrio, o amianto, o jato de areia, ele participou ativamente. E além disso, eu conheço muito ele por ser um grande compositor e sambista. E é uma pessoa moderna, articulada. Eu fui secretário, fui ministro, a gente teve a oportunidade de ajudar a UFRJ, por exemplo, a dragagem do Canal do Cunha, mesmo a ponte do Saber, e além de questões gerais. Por exemplo, quando ministro, eu coloquei os cientistas no comando do Fundo Amazônia, na política do clima. A UFRJ foi essencial e o Medronho é muito articulado com essas questões todas. A questão ambiental, a questão da saúde, a questão da qualidade de vida. Então eu vejo que uma gestão moderna e eficiente como a dele vai abrir portas para parcerias, para investimentos. Estamos com uma grande expectativa. Ai, que bom. Muito obrigada pela participação e pela presença. E uma das prioridades da nova gestão é investir na infraestrutura física para tornar os ambientes de ensino-aprendizagem, de pesquisa e os ambientes administrativos mais adequados para uma universidade do porte da UFRJ. E hoje a gente está aqui, vamos conversar com a deputada estadual Dani Balbi, que é também vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, bom dia, Dani. Quais são as expectativas, né, da relação com a universidade, com a UFRJ, nesse novo momento dessa nova gestão? A cerimônia de transmissão de posse de novos reitores marca, primeiro, um outro compromisso público, uma outra agenda que ora se implementa. Nós esperamos muito que essa reitoria leve adiante alguns compromissos já estabelecidos no curso da última reitoria, que são prioritariamente com assistência estudantil e com a melhoria da infraestrutura física da universidade, mas naquilo que ela atende ao conjunto das e dos discentes. Nós sabemos hoje que a universidade precisa avançar muito em política de assistência estudantil, principalmente no que se refere ao estabelecimento das moradias universitárias e restaurantes universitários, além da recomposição do valor e aumento da oferta de bolsas auxílio. Essa é uma das nossas prioridades. É claro que, nesse sentido, também importa fortalecer as relações que a universidade tem com o setor produtivo, para trazer investimento, para melhorar também a dinâmica dos laboratórios, para que nós possamos ter mais investimento aqui na universidade e que esse investimento possa ser materializado como formação para as discentes e para os discentes, mas também afirmando o compromisso público da universidade, que é com a construção de saberes que melhoram significativamente a estrutura de uma sociedade tão desigual como é a sociedade brasileira, especialmente a sociedade aqui fluminense. Como que o seu mandato pretende participar, né? Nós lá, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, eu na condição de vice-presidenta dessa comissão, tenho já estabelecido algum diálogo com os fóruns de reitores ou fórum permanente de pesquisadoras e pesquisadores ligados às universidades públicas e instituições de desenvolvimento de ensino e pesquisa e também extensão, e nós queremos melhorar essa interlocução cada vez mais no sentido de pensar quais são os aportes de recursos do Estado do Rio de Janeiro que podem ajudar a estabelecer algumas ações que já são implementadas ou novas ações que venham a ser implementadas no âmbito da universidade. Então, para nós, isso é fundamental. E aí eu falo do consórcio CEDERJ, da Fundação CCIERJ, mas falo também de uma política estadual de assistência estudantil que nós, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, estamos elaborando para apresentar para as contas públicas estaduais, não só para os alunos da UFRJ, mas para todos os estudantes de baixa renda em nível superior do Estado do Rio de Janeiro. Então, são muitas ações, além de criar condições para que laboratórios e empresas do setor produtivo que respondam àquilo que a gente entende como vocação produtiva do Estado do Rio de Janeiro
em parceria com as universidades, possam desenvolver para, enfim, melhorar o ambiente de negócios e também, por conta disso, aumentar a oferta de vagas no mercado de trabalho formal para esses jovens estudantes, priorizando também jovens estudantes que estão na relação da saída com a universidade e no ingresso no mercado de trabalho formal. Obrigada, Dani. A nova gestão, ela afirma que quer fortalecer todas as áreas do conhecimento, os centros universitários e também os campi, Rio de Janeiro, Macaé e Duque de Caxias, porque acreditam que assim é possível uma universidade plena, nas palavras dos próprios professores. Aqui com a gente, dando continuidade a essas entrevistas que nós temos feito aqui no decorrer dessa cobertura, nós conversamos agora com o ex-deputado Alessandro Molon. Alessandro, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua presença aqui na cerimônia. Queria saber quais são as suas expectativas frente a essa nova gestão que começa hoje. Bom dia. São as melhores possíveis. Eu conheço há muitos anos o professor Roberto Medronho e sou testemunha do compromisso profundo dele com o interesse público, com a universidade pública, gratuita e de qualidade, com a ciência, com a tecnologia, com a inovação, com a pesquisa, com o ensino, com a extensão. Eu não tenho a menor dúvida de que a UFRJ tem grandes dias pela frente, com ele e com a professora Cássia, que foi eleita com ele. Eu tenho certeza de que a gente vai ter muitos motivos para se alegrar e se orgulhar ainda mais da UFRJ. E hoje estamos aqui com a representante da Comissão de Ciência e Tecnologia, Élica Takimoto. Bom dia, Élica. Bom dia, é uma alegria estar aqui, né, nessa posse do Medronho, que é uma pessoa altamente qualificada. Eu, como presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia, como professora pesquisadora, fico muito feliz em estar presente nesse momento aqui. E quais são as expectativas da comissão, dessa nova gestão e de colaboração também? A gente tem no estado do Rio uma densidade imensa, né, de institutos de pesquisa, institutos federais, de centros de pesquisa, universidades. Então a comissão trabalha muito para conectar esses saberes, conectar essas potências, para ver como é que a gente pode trabalhar para o desenvolvimento do estado. Obrigada, Élica. Imagina, eu que agradeço. Quem está conosco agora é a deputada federal Jandira Fegali. Jandira, obrigado pela sua presença aqui na cerimônia e também por ter citado nossa pequena entrevista aqui. Queria saber, Jandira, quais são as suas propostas, como você pretende tocar o seu mandato frente a essa nova gestão, com essa nova gestão que toma posse hoje aqui na UFRJ, capitaneada pelos professores Roberto Medronho e Cássia Turti. Bom dia. Bom dia. Primeiro, o nosso mandato sempre foi muito parceiro da universidade pública, da ciência e da possibilidade real de transformação que a universidade tem. Inclusive ajudando os alunos, buscando aprovar em lei a assistência estudantil, para que eles permaneçam na universidade. Nesse caso da gestão do Roberto Medronho, que é num novo momento do país, não só se reafirma a democracia, se reafirma a ciência, se reafirma um papel valorizado na universidade pública no governo Lula. Então, obviamente, nós estaremos ainda mais irmanados, inclusive buscando fazer com que a eleição da universidade não tenha mais lista tríplice, elegeu, toma posse, né? E que a gente possa cada vez mais reafirmar o papel dessa universidade no desenvolvimento nacional. Jandira Fegali, deputada federal, obrigado pela sua presença, um ótimo evento para você. A gente volta a qualquer momento com novas informações e novas entrevistas aqui diretamente do auditório Horta Barbosa, no Centro de Tecnologia da UFRJ. Vitor França para o Conexão UFRJ. E agora a gente está aqui com o reitor em exercício da UERJ, Lincoln Tavares Silva. Bom dia, professor. Bom dia, bom dia. Quais são as expectativas, né, dessa relação da UERJ com a UFRJ nessa nova gestão, nesse novo momento? Sempre fomos muito parceiros e as expectativas são as melhores possíveis. A vitória do professor Medronho muito nos anima na perspectiva da ampliação do campo democrático dentro da universidade pública, das parcerias em ciência, tecnologia, inovação, educação, e todas as falas que ele tem feito têm revigorado isso. Da mesma forma, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma universidade muito inclusiva e que também campeia nessas mesmas áreas, acaba sendo uma parceira em potencial. Já fazemos várias trocas, nossos pesquisadores, pesquisadoras
estudantes, técnico-administrativos já mantêm relacionamento efetivo. Então, o que nós acreditamos é que vai ser para o bem do Estado do Rio de Janeiro que essa posse vai se dar e essa jornada do professor Medronho também vai ocorrer. É um bom movimento para o Estado, né? Com certeza, o Estado do Rio de Janeiro precisa desenvolver-se, precisa ampliar suas políticas de justiça social, de inclusão, e nada disso se faz sem o conhecimento, sem a formação, sem a possibilidade da interface da universidade com as comunidades. E essas duas parceiras, essas instituições, associadas às demais instituições de ensino superior e de educação tecnológica e de educação básica federais, estaduais do Rio de Janeiro, têm margeado essa perspectiva. Ótimo, muito obrigada, professor. Aqui comigo está a deputada estadual Marina, do MST. Ela é a primeira mulher sem terra a ser deputada estadual. Marina, obrigado pela sua presença aqui na cerimônia, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui dessa pequena entrevista. Queria saber, deputada, como você pretende estreitar laços com a UFRJ nesse novo mandato que se inicia hoje com os professores Roberto Medronho e Cássia Turti à frente da maior universidade federal do país. Bom dia. Bom dia. Primeiro quero saudar os professores, especialmente na pessoa agora do nosso magnífico Roberto Medronho, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui agora como deputada estadual, porque fui aluna da UFRJ, eu fiz serviço social na escola de serviço social da UFRJ. Então, uma alegria muito grande estar aqui hoje reencontrando muitos professores, muitos trabalhadores e trabalhadoras da universidade e estar aqui na posse, então, do magnífico Roberto Medronho. É uma alegria muito grande, principalmente porque eu venho de uma trajetória de também, como movimento social, fortalecer a universidade pública, fortalecer a entrada de jovens do campo, do meio rural, que é uma distância enorme nesse país. Então, e a UFRJ foi a universidade que construiu o primeiro curso de serviço social do campo. Então nós tivemos uma turma com mais de 50 alunos do Brasil todo estudando aqui, e hoje temos assistentes sociais formados pela UFRJ em todo o país, do qual eu sou fruto também dessa turma, né? Então, espero que nosso mandato, qual eu quero colocar totalmente à disposição da universidade, colocar totalmente à disposição dessa gestão, desse mandato que hoje toma posse aqui na reitoria, e nos colocar à disposição, tanto o mandato como eu pessoalmente, no sentido da gente fortalecer a universidade pública de qualidade, com acesso para todos, principalmente para os filhos e as filhas da classe trabalhadora, né? E esperar que a universidade também coloque esforços no sentido da gente garantir que a pesquisa também seja direcionada para essas questões da produção agrícola, agropecuária, principalmente da produção de alimentos, e com uma produção de alimentos que seja saudável, né? Então, para que a gente possa atuar como poderes públicos, e a universidade tem muita responsabilidade nesse sentido da pesquisa, né, da educação, principalmente na questão relacionada à produção de comida, à defesa do meio ambiente e principalmente da gente ter uma comida saudável baseada na produção saudável. Então, todas as questões aí da agroecologia, que é muito importante, que tem a ver com uma disputa também de projetos na sociedade hoje, né, entre a agricultura e o agronegócio. Então, espero que a gente possa fazer parcerias, que o nosso mandato possa fortalecer a universidade e a universidade fortalecer a sociedade também naquilo que tem todas as possibilidades. E agora a gente está aqui com o professor Roberto Rodrigues, que é reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e presidente da FRIPERJ. Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Eu queria saber, né, quais são as expectativas diante dessa nova gestão e também do senhor à frente dessa instituição, né, dessa representação que é a FRIPERJ.
Primeiro, a expectativa é sempre boa. A UFRJ é a primeira universidade do Brasil, então ela tem um simbolismo político muito grande, fora o seu papel de desenvolvimento que tem em todo o país e no estado do Rio de Janeiro. Então a expectativa com o professor Medronho é muito boa. Já estamos, antes da posse, já com diálogo com ele, todos os reitores das instituições do Rio de Janeiro. O Fórum de Reitores das Instituições de Ensino do Estado do Rio de Janeiro, ele surgiu no final do ano de 2022 e que compõe as 4 instituições, as 4 universidades federais do Rio, os 2 institutos federais, as 2 universidades estaduais, o Colégio Pedro II e o Cefet, com o intuito, primeiro, naquele momento mais difícil, era juntar forças dessas instituições com corte no orçamento, com ataques ideológicos a essas instituições, mas no segundo momento ela se torna um ator político dentro do estado do Rio de Janeiro com o objetivo de pautar algumas questões de pesquisa para o nosso estado. Pensar o estado do Rio de Janeiro de uma forma mais sistematizada, uma forma mais científica. Que seja de boas oportunidades para a ciência e educação. Essa é a nossa expectativa. Vamos agora, já no dia 15 de agosto, lançar o prêmio de teses e dissertações voltadas para o estado do Rio de Janeiro. A expectativa é lançar agora dia 15, no final do ano, estar divulgando esse resultado com o objetivo de contemplar todas as universidades e todas as áreas que pensem o estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, professor. Está aqui comigo a professora Ana Paula Girot, ela é reitora do Colégio Pedro II. Professora Ana Paula, obrigado pela sua presença aqui na cerimônia e também por ter aceitado o nosso convite dessa pequena entrevista. Queria saber da senhora como você pretende estreitar laços com essa nova gestão à frente aqui da UFRJ que se inicia oficialmente hoje. Bom dia. Bom dia. Eu não posso deixar de dizer, dar os parabéns aos colegas que estão tomando posse hoje e da felicidade de estar na casa que me formou. Eu sou ex-aluna da UFRJ, onde fiz mestrado, até o mestrado, da graduação ao mestrado. Eu acho que os laços, eles se dão muito através da FRIPERJ, da qual fazemos parte, que é o Fórum dos Reitores. E nós temos, no Colégio Pedro II, muitas atividades de pesquisa e extensão e de formação de professores. E eu acho fundamental que nós possamos, nesse novo período, nesses novos tempos, estreitar laços, principalmente com relação à formação dos professores e dos nossos novos pesquisadores. Nós temos pesquisadores no ensino fundamental e seria muito interessante que eles pudessem, nesse momento, participar dos projetos de pesquisa, experimentando, vivenciando e observando como pesquisadores sênior fazem pesquisa. Acho que para os nossos pequenos isso seria muito interessante. Estamos de volta com a cerimônia de transmissão de cargos da nova reitoria da UFRJ, aqui no auditório Horta Barbosa, no Centro de Tecnologia, na cidade universitária. E agora a gente vai falar com o professor Maurício Mota, que é o diretor-geral do Cefet RJ. Bom dia, professor. Bom dia. Eu queria saber um pouquinho, quais são as expectativas desse novo momento, tanto para o país quanto para o estado do Rio de Janeiro, também com a posse da nova gestão como uma representação de uma nova etapa. Primeiramente, parabenizar o reitor Medronho, assumindo a UFRJ, uma instituição de referência nacional, e nós entendemos que isso contribui para o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro, do Brasil. Sabemos dos grandes desafios que vamos enfrentar, sempre temos esses desafios, mas é isso que nos motiva, Tanto o Cefet como a UFRJ somos instituições de Estado, em que garantimos um dos principais direitos constitucionais, que é da educação, de uma formação de uma sociedade mais justa. Então essa é a nossa grande motivação e desejar aqui sucesso na gestão do reitor Medronho. Muito obrigada. E agora a gente vai conversar com a deputada federal Gleisi Hoffmann sobre esse novo momento da universidade. Boa tarde, deputada. Queria saber como que está sendo para a senhora observar esse novo momento, tanto do Brasil quanto da UFRJ, também diante dessa nova gestão. Primeiro, uma alegria estar aqui na UFRJ, estar na posse do professor Medronho e da professora Cássia, desejar muito sucesso para eles nessa gestão
e dizer que a universidade volta a ter a importância que ela nunca deveria ter perdido, que infelizmente nessas gestões passadas que nós tivemos aí, depois do golpe contra a presidenta Dilma, as nossas universidades sofreram um ataque muito grande. E a universidade é fundamental para o desenvolvimento de um país, não só para a criação de massa crítica, a formação, mas para a nossa ciência, para o desenvolvimento. Então é com muita alegria que eu venho aqui, que o presidente Lula está resgatando isso novamente. As universidades vão passar a ter estímulo, investimento, nossos estudantes, nossos professores, os trabalhadores em geral. Então a gente quer que tenha muito sucesso mesmo essa posse do medronho, essa gestão do medronho, porque a UFRJ tem um papel não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. E investir em educação na universidade é fundamental. Nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, foram criadas 18 universidades, foram ampliados campi, mais de 170, e isso contribuiu muito. E eu espero que esse ritmo seja resgatado agora. Muito obrigada pela participação. Agora nós vamos dar prosseguimento com o deputado federal Lindbergh Farias. Muito obrigado, deputado, pela sua presença aqui na cerimônia e também por ter aceitado essa pequena entrevista. Queria saber do senhor como o senhor pretende fazer o seu mandato com a nova gestão da universidade, como pretende relacionar projetos, como o senhor vê essa nova gestão à frente da maior universidade federal do país. Bom dia. Olha, a gente vai viver um novo momento, um renascimento, porque o que a gente enfrentou nesse último período com Bolsonaro foi muito duro. Restrição orçamentária, teto de gastos, perseguição contra dirigentes, contra reitores. Você sabe que nesse último período não foi só o cancelier que se suicidou e que foi perseguido por essa turma. Aqui na UFRJ nós tivemos um reitor, Aloysio Teixeira, que foi perseguido e, na minha avaliação, morreu fruto daquele processo de perseguição judicial contra as universidades públicas. Agora é um novo momento, é o governo do presidente Lula, nós vamos voltar à política de expansão das universidades. O medronho está entrando num momento maravilhoso. A discussão agora não é restrição orçamentária, é ampliação, é fortalecimento das universidades, política de cotas. Você sabe que essas universidades brasileiras não tinham filho de trabalhadores, não tinham jovens negros. Isso foi uma vitória que veio a partir do primeiro governo do presidente Lula. E eu vou trabalhar como deputado federal para trazer emendas para cá. Você sabe que quando eu fui senador, eu fui o parlamentar que mais direcionei emendas para o UFRJ, principalmente para assistência estudantil. Restaurante lá de Macaé, de Caxias, da Praia Vermelha, também recurso para alojamento aqui que não saiu ainda. Então o medronho sabe disso. Nós vamos ser um grande parceiro em defesa da UFRJ. Lindbergh Farias, deputado federal, obrigado pela sua entrevista e também por ter vindo aqui na cerimônia de transmissão de cargos da reitoria. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Como está sendo esse momento e essa expectativa para esse novo momento da UFRJ, né? É um momento de grande alegria, né? De grande júbilo, não apenas para nós que estamos entrando, mas para todo o corpo social. Nós temos um momento histórico, a universidade pode e deve e irá ajudar a unir e reconstruir esse país, e o nosso corpo social, servidores técnicos e administrativos de educação, docentes e alunos, estamos com muita disposição para reconstruir a nossa nação. Professor, quais são as primeiras ações do seu mandato? Silvana do Jornal. É imediata, né? Nós precisamos fazer com que o aluno que entre na universidade não saia só com o diploma. Então, a evasão escolar é um combate imediato. Já estamos fazendo levantamento de todos que na pandemia saíram, né, para convidá-los e procurando parcerias, inclusive com o setor privado, para manutenção de bolsas, já que as bolsas do Pinais ainda não estão na quantidade necessária, para que eles voltem e terminem a sua formação. Um aluno que entra para a sua universidade por ações afirmativas, ele muda a sua vida, muda a vida da sua família e muda a vida da sua sociedade, da sua comunidade. Por isso, nós temos que ter toda atenção e carinho para isso. A nossa infraestrutura é dramática. Não à toa, série de incêndios que tivemos, o mais dramático foi o Museu Nacional. Então, estamos correndo atrás também de financiamento do setor público e iremos também procurar o setor produtivo
para que invista nas nossas estruturas, para que tenhamos melhores condições de ensino-aprendizagem e de pesquisa e para darmos mais dignidade de trabalho ao nosso corpo social. O senhor falou agora de estar fazendo um levantamento. Já existem números dessa taxa de evasão? Olha, durante a pandemia foram 12.754 alunos que evadiram-se ao longo desde 2020 até agora, dos quais 5.000 das ações afirmativas. Nós estamos convocando esses colegas para retornar à universidade, daremos o acolhimento necessário e correremos atrás de bolsas para que eles se formem e façam realmente a diferença na transformação dessa realidade tão dura, tão cruel, tão desigual que é a sociedade brasileira. Professor, outro corte de orçamento da educação, né, na última semana, anunciado pelo governo federal. O senhor pretende trabalhar com a bancada no Estado do Rio de Janeiro, né, na Câmara dos Deputados, para reverter esse corte, para que haja uma recomposição orçamentária, como houve no FNCT? Já estamos trabalhando, já estamos conversando com a bancada, já estamos conversando com toda a área governamental, mas, como eu disse, não ficaremos restritos apenas aos orçamentos governamentais. A sociedade, o setor produtivo, tem o dever de investir nas universidades, na educação, porque em todos os países do mundo desenvolvido isso ocorre, menos aqui no Brasil. Então, estou instando o setor produtivo a nos ajudar, inicialmente focando nas ações afirmativas, nos alunos que necessitam de bolsa de permanência, para que nós possamos formar todos esses alunos. Qual a situação da universidade orçamentária hoje, até que momento do ano se consegue chegar? Hoje nós temos 110 milhões de dívida para custeio. E estamos já fazendo gestões junto a Denise Pires de Carvalho, junto ao próprio ministro da Educação, no sentido de que haja uma recomposição orçamentária para a redução dessa dívida. Agora, não havendo essa recomposição, pelo menos com que a gente chegue até o final do ano, e aí, tradicionalmente, acontece muitas vezes você atrasar os primeiros meses do ano, né? Os prestadores de serviços já sabem dessa dinâmica, manteriam os seus serviços e, quando retornasse com o orçamento do ano que vem, pagaríamos todas as nossas dívidas. Hoje esse orçamento dá até quando? Setembro, outubro? Setembro, outubro. Como vai convencer o setor produtivo, as empresas a investirem, fazendo parceria daqui com a UFRJ? Mostrando que aqui nós temos ouro em pó. Os nossos alunos são absolutamente fantásticos. Então não será uma ação de caridade. Eu não quero uma ação de caridade meramente. Eu quero que esses alunos estagiem nessas empresas, tenham a bolsa para fazer esse estágio e eu tenho certeza absoluta que a maioria deles serão absorvidos por estas empresas. Então é um jogo que eu estou propondo de ganha-ganha. Durante o seu discurso, você falou sobre o café da manhã nas faculdades. Já existe um plano de aumentar o número de refeições dos bandejões? Nós estamos aumentando os restaurantes universitários. Em setembro agora inauguraremos o restaurante do Bloco H, o antigo Burguesão. Será um restaurante universitário. E isso não é da minha gestão, eu quero deixar muito claro. Isso é graças ao esforço da gestão Denise e Fred. Nós inauguraremos, chamaremos eles, obviamente, para prestar homenagem, mas isso já vai dar um grande desafogo, porque é indigna as filas que a gente vê em nossos restaurantes universitários. Nós não queremos mais que tenha essas filas. Para isso, precisaremos ampliar em muito os nossos restaurantes universitários. Além disso, prover de café da manhã. Não é possível que nossos alunos não possam ter acesso a café da manhã. Isso é absolutamente fundamental. Por fim, a residência estudantil. A construção de um edifício, né, temos que acabar as nossas edificações, inclusive um deles é a residência estudantil, né, mas a construção de novos edifícios é cara. Mas com a pandemia, vários edifícios próprios do governo federal estão fechados, vazios, e muitos nunca mais reabrirão. Nós estamos querendo pegar essas edificações, fazer as reformas e transformar em residências estudantis. Já estamos, inclusive, negociando um local no centro da cidade, né, que lá temos muitas unidades isoladas, e do centro da cidade para a Praia Vermelha é rápido, né, junto com a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paz, a qual temos tido grandes parcerias,
para oferecermos leitos para os nossos estudantes no centro da cidade. Ou seja, a prioridade das prioridades é assistente estudantil, a outra, a nossa infraestrutura, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão? Formar cidadãos éticos, compromissados e competentes. Não apenas um mero profissional para o mercado de trabalho. Produzir e disseminar conhecimento que mude a vida das pessoas. E aproveitar o conhecimento que já temos e que já produzimos, indo diretamente na sociedade, levando esse conhecimento através de projeto de extensão. E nesta interação com as comunidades, nós também aprendemos e aprenderemos. E isso potencializará ainda mais o que nós produzimos. Professor, alguma previsão de ampliação das bolsas da assistência estudantil, considerando que a demanda é sempre maior do que a oferta? Infelizmente, a demanda é muito maior do que a oferta. Nós estamos muito entusiasmados. Este orçamento, é bom que se diga que foi feito pelo governo anterior. E o governo Lula, ele já fez uma primeira ação que foi recompor o orçamento das universidades a valores de 2019. Isso já foi um grande avanço, mas não é suficiente. Então, nós estamos trabalhando junto ao MEC, junto aos outros órgãos, para que na próxima LOA tenham realmente as verbas necessárias para a assistência estudantil. E quais são os planos na área de pesquisa e pós-graduação? Bom, na pesquisa, nós temos uma excelência inegável, somos uma das melhores universidades do mundo em todos os rankings, dos diferentes rankings, embora eu não seja muito favorável a ranqueamento, mas a gente acaba ficando muito feliz quando a gente está muito bem nos rankings. Então, nossa pesquisa, o nosso grande projeto é fazer com que haja uma integração entre os programas já estabelecidos, com nota máxima, com nota 6 e 7 da CAPES, eles integrem com os programas que ainda estão em desenvolvimento, nota 3, 4 e 5, e através dessa integração nós trabalharemos com a multitransdisciplinaridade e alavancaremos esses programas que estão ainda em desenvolvimento, porque a nossa meta é que todos os nossos programas sejam nota 7 na CAPES. Professor, você falou sobre estrutura física. Quais são as prioridades para melhorar os campos do UFRJ? A primeira delas é investir, terminar as obras paradas. Assim, me deixa constrangido ver o paliteiro, ver aquelas edificações ali ao lado do CCMN, ver aqueles dois prédios de matemática e física ainda inabitados. Então, precisamos urgentemente concluir essas edificações. E, em segundo, melhorar as condições de trabalho das edificações que já estão ativas. Por exemplo, o subsolo do CCS, por exemplo, o subsolo do CT, por exemplo, várias unidades que têm muitas dificuldades para exercer com dignidade a excelência acadêmica que nós temos. E ainda assim, com todas essas dificuldades, produzimos ensino, pesquisa e extensão de excelência. Isso nos orgulha muito. A sua política de pessoal, como eu disse, nossos técnicos administrativos e educação, eles são a nossa espinha dorsal. É um trabalho que muitas vezes é silencioso e muitas vezes quase que invisível. Mas graças a ele essa universidade não parou, graças a ele essa universidade continua atuando. Por isso nós precisamos valorizá-los. Aumento de salário não podemos dar, mas lutaremos junto com os sindicatos para aumentar os salários dos nossos servidores técnicos, administrativos e docentes. Mas podemos fazer retomada do programa de qualificação institucional, que é fazer com que os nossos servidores se qualifiquem, porque é uma via de mão dupla. Ele melhor qualificado melhorará o seu desempenho e também, com essa qualificação, ele receberá um adicional muito justo no seu salário. Então, o PQI também é uma das nossas prioridades. Agora, também, o que nós temos visto é, com o fim da pandemia, a saúde dos nossos servidores está com muitos problemas. Ansiedade, depressão, e nós precisamos ter um olhar acolhedor para isso. Nós precisamos ter uma política de saúde do trabalhador efetiva, que acolha,
que atenda o trabalhador quando ele necessita, para que ele se sinta pertencendo de fato e de direito a esta universidade. A sensação de pertencimento, o orgulho de ser o FRJ, fará com que este trabalhador potencialize em muito as suas ações. Então, nós, e isso eu, como diretor de unidade do IESC, da Faculdade de Medicina, os servidores lá sabem, não pude dar aumento, mas estava junto com eles, resolvendo os problemas deles e dando o que de melhor nós temos para que eles possam retribuir para a sociedade. Nós somos servidores públicos, estamos aqui para servir ao público. Nós precisamos ajudar o nosso presidente a unir e reconstruir esse país.